Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora 27 graus, mas incrivelmente sensação térmica de 25 graus. Também temos ventos bem fortes aí nesse mês de agosto que termina hoje, 32 km por hora, mas com rajadas de 43, garante aí esse certo alívio na temperatura. Chegando então hoje com esse tema tempos estranhos. Olhem, não tá fácil não, hein? Essas últimas semanas, e agora que o negócio entrou mesmo na campanha eleitoral, não tá fácil viver no Brasil e ver uma sucessão de coisas esquisitas. Acho até que hoje é mais difícil para o estrangeiro entender o que é que rola por aqui. A começar de uma campanha em que a gente faz pesquisa e o primeiro lugar é um candidato que está aí para ser impugnado agora, a sessão está acontecendo no TSE, um candidato que está preso, condenado por corrupção, é o líder. O segundo lugar é um doido, que quer armar a população, transformar tudo isso aqui num tiroteio, eliminar todos os inimigos, e sempre dizer o que ele diz, né? Ele age de um jeito, mas fala outra coisa. Quer sempre passar por lobo, aliás, cordeiro, mas na verdade um lobo em pele de cordeiro. Então, e o resto muito espalhado, né? Os votos muito... Bom, votos não, porque a gente não tem eleição ainda. As intenções de voto muito espalhadas. Realmente fica uma miscelânea grande, mas vamos começar a tentar destrinchar um pouco do que foi essa semana. Talvez uma boa explicação para ter todo esses tempos estranhos que estamos vivendo esteja nos resultados que saíram aí do ensino médio brasileiro. A população praticamente não aprendendo nada de português e matemática, isso no ensino médio. Os dados mostram aí mais de 50% dos alunos de 14 a 17 anos não aprenderam praticamente nada do que é esperado para as séries que eles estão cursando. Isso tanto em português quanto em matemática. Eu sempre digo isso, para se sair bem em matemática, você tem que dominar a sua própria língua, você tem que ter proficiência na sua... Não estamos falando de inglês não, é de português. Você tem que entender a sua língua, você tem que saber ler. Se você não sabe ler e interpretar, como é que você vai ler uma questão de matemática e saber o que é que ela está lhe pedindo? Então, o desempenho é horroroso. Tem alunos aí que não deveriam nem ter chegado ao ensino médio, tem desempenho inferior aos alunos do ensino fundamental. Os dados aí desse SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, mostraram, por exemplo, que no Ceará e no Amazonas, os estudantes do 9º ano, ou seja, do ensino fundamental, já têm nota maior do que os do ensino médio em português. Isso tem um lado bom e um ruim. O bom é sinal que o pessoal que está vindo do fundamental está um pouco melhor. O ruim é que o do ensino médio, coitado, não vai dar para nada mesmo, porque se não consegue nem português, como é que vai conseguir o resto? E em Santa Catarina isso acontece, mas em matemática. O pessoal do último ano do ensino fundamental superando o pessoal do último ano do ensino médio. Não sei onde é que a gente vai parar, né? Uma educação inexistente. Não sei o que fazer. Vão implantar aí essa reforma, não sei se é a solução, porque português e matemática acho que são as matérias básicas obrigatórias. Você pode até transformar história, química, biologia, sei lá, em matérias facultativas no ensino médio, já vem uma base lá do ensino fundamental, mas português e matemática não dá para tirar, e o povo não sabe ler e não sabe fazer uma conta, fica como? Como é que fica o Brasil, desenvolvimento? Né? É como eu disse, o único alento é o ensino fundamental, aqui dos alunos de 1º a 5º, por exemplo, apenas, mas ainda muitos, mas apenas 39% estão nesse nível mais baixo de aprendizagem em português, 33% em matemática. Né? Se você compara com o ensino médio, que é mais da metade, realmente o ensino fundamental tem melhorado. Então, aí a gente vê e começa a entender, por exemplo, essas guerras que estão acontecendo aí nas redes sociais em relação aos candidatos. Essa semana, com as entrevistas aí do Jornal Nacional, a gente teve tiroteio para o lado que se quis, né, olhar. Tinha um tiroteio, obviamente o candidato que mais chama a atenção, até pelos
tem uma torcida grande a favor e parece que uma torcida maior ainda contra, já que as pesquisas apontam que no segundo turno ele seria derrotado, que é Jair Bolsonaro. Um candidato que lê, quer dizer, eu não sei nem se ele leu, porque ele leva umas colas na mão, mas lê as regras de um programa para fazer, sabe que não pode levar nenhum documento para exibir, leva um livro para exibir, um livro sobre educação sexual infantil, não adotado nas escolas, né? Já foi desmentido por editora, pelo MEC, por todas as autoridades desse país. Esse homem foi desmentido, mas os seus fãs, seguidores fervorosos, né, estão lá publicando que porque o livro era imoral, por isso que a Globo não mostrou. Não percebem nem que todo debate, toda entrevista, que é ao vivo, já para que não haja edição, porque os candidatos sempre vêm com essa conversinha depois da exibição do negócio, de que, isso foi editado, eu não falei assim, né? A TV cortou e botou essa fala fora de contexto. Então, as TVs também já se resguardam, colocando ao vivo, sem corte, o relógio ali contando para todo mundo ver. Então, debate e entrevista com o candidato em época de eleição, não há corte e nem se pode exibir nada na TV. Isso já, para o vídeo, né, para a câmera, não se pode. Isso já é de conhecimento geral, quer dizer, deveria ser, mas parece que nem o candidato sabe, nem os seguidores dele sabem, ficam comemorando essas coisas. Me impressionam, né? E, bom, não vou nem seguir muito nessa temática para não perder muito tempo, mas como eu digo, nós vivemos realmente tempos estranhos, de uma eleição estranha, de uma sensação estranha no país, parece que o discurso que prevalece é só de ódio, ninguém quer saber de proposta, ninguém quer saber de um negócio, quer saber se o outro fez, o anterior fez, não, então não venha me cobrar que eu faça. Como é que nós vamos mudar o país com uma postura dessa, eu não sei dizer. Mas fica aí o alerta, olha aí agora nos Estados Unidos, que tem um louco estilo esse que está aqui no Brasil, mas esse pelo menos tem algum conhecimento de economia, porque o daqui parece que nem isso. Mas está lá, 60% da população, saiu hoje a pesquisa, da população americana desaprovando Donald Trump. Ele já não tinha maioria nos votos, não ganhou no voto popular, ganhou pelos estados, conseguiu ganhar estados que tinham mais delegados, ganhou a eleição lá, mas no voto mesmo, só contando a população, ele perdeu a eleição, a última eleição. E agora, até quando se fala no impeachment, pelos as graves denúncias que correm contra a campanha dele, contra ele, as coisas que tem feito, as tentativas de obstruir justiça e tudo. Isso parece tanta realidade brasileira que às vezes eu me pergunto como é que dois países, às vezes, parecem os dois lados de uma moeda, como é Brasil e Estados Unidos. E então lá, hoje, já há uma maioria apoiando o impeachment, né, das pessoas perguntadas. Existe aquele percentual que prefere não responder, mas dos que respondem, tirando, né, daí então 49% a favor, 46% contra. É a primeira vez que um presidente, então, nessa nova fase nos Estados Unidos, tem uma pesquisa tão forte contra si, a favor de um impeachment, uma coisa raríssima para as bandas de lá. Para cá a gente acha super corriqueiro, não está gostando, vamos tirar, no instante a gente resolve o problema. Derrubar presidente é com brasileiro mesmo, isso não é trauma, mas para os americanos isso é quase que um sacrilégio, né? Se você pensar em termos até de religião, é como você ir para dentro de uma igreja e querer quebrar um santo lá dentro, ou um crucifixo, com um sacrilégio enorme. Então, com esse índice de desaprovação, Donald Trump parece caminhar perigosamente para o impeachment. Aí a gente se prepare, porque se o mercado já reage com a eleição brasileira, que esse dólar nesse corre-corre, imagine aí com o presidente da maior potência do mundo ameaçado de ser tirado do cargo. Não se sabe nem qual seria a solução a partir de então. Então, a gente tem que se segurar, porque esses tempos que nós estamos vivendo são muito estranhos mesmo. E, como eu disse, o que ressalta mais essa questão de intolerância, de ódio, eu estou muito impressionada. Tem notícia aí hoje, acho que saiu na Exame, um garoto de 9 anos nos Estados Unidos que se suicidou. Gente, 9 anos, uma criança,
se matou porque disse aos colegas que era gay e sofreu bullying por isso. Em uma semana ele se matou depois de ter trocado de escola. É assustador, né? Onde é que nós vamos parar? Tivemos aí essa avalanche de denúncias de homens que batem e matam suas mulheres, e tem gente que acha que isso é feminismo, com uma questão menos importante. E então estamos vivendo esses tempos tão estranhos que hoje Steven Spielberg anunciou que vai relançar em dezembro A Lista de Schindler, aquele famoso filme dos fatos verídicos da Segunda Guerra Mundial, sobre o empresário Oskar Schindler, né, que conseguiu salvar ali, acho que mais de 1.000 judeus do massacre alemão em suas fábricas. E ele disse que chegou a hora de relançar porque está vendo esse discurso de ódio reverberar de uma forma, e a gente... Muita gente falou contra a globalização, contra as redes sociais, mas hoje a gente sabe o que acontece ali do outro lado do mundo rapidinho. E é incrível como essas coisas realmente reverberam. Nós temos uma onda aí de direita extremista, tudo que é no extremo não presta, né? Mas uma direita extremista na Europa está avançando para cá, já chegou aos Estados Unidos e parece muito forte aqui no Brasil. Então, é preciso reagir. Não se pode eleger um candidato com um discurso de ódio desse, essa é a minha opinião. Já não bastava aquele discurso de nós contra eles, que foi tão existente aí na época dos governos do PT, de Dilma, de Lula. Essa mania desses governos populistas de criarem um inimigo fictício e jogarem tudo da intriga na oposição. Isso com pitadas de ódio racial, ódio às minorias, né? Ódio às mulheres, ódio aos homossexuais, ódio às etnias de outras origens, né? Aos imigrantes. Isso tem a gente pode dizer que forma até uma bomba relógio. Isso vai explodir em algum canto. Não é bom, né? Então, o brasileiro, especialmente vocês que estão aí ouvindo, se tem alguém agora ouvindo, né, o podcast, nós precisamos lutar para que quem normalmente falta uma eleição, quem normalmente vota em branco, quem normalmente anula um voto, crie coragem, assuma a responsabilidade e escolha um candidato, né? Não deixe que um discurso de ódio impere, né? E ainda tem o seguinte, as pesquisas estão dando um certo percentual, mas não é difícil não da gente encontrar nas redes sociais o tal do discurso envergonhado, do voto envergonhado, de não, eu vou votar em fulano, mas fulano tá certo, né? Então, esse discurso é só para no fim das contas dizer, não, eu não votei num candidato da extrema direita, racista, homofóbico, misógino, machista, o que seja, de jeito nenhum. Mas a gente sabe que esse voto existe, ele está presente, são essas pessoas que estão todo dia fazendo campanha para esse discurso, não é para um candidato, é para esse discurso. E depois dizem, não vou votar não é bem assim não. Então não caiam nessa, é hora de salvar o Brasil de uma volta terrível ao passado. A impressão que me dá é que estão querendo que a gente volte 200 anos no tempo. Vai todo mundo pegar uma arma, todo mundo se matar para resolver as coisas, vamos resolver as coisas na bala mesmo e vamos resolver as coisas do jeito que era antigamente. O homem manda em tudo, né? Mulher ganha menos, cala a boca, esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque de lavar roupa. Pelo amor de Deus, né? Bom, é isso, né? Apesar desse tema horroroso, mas é preciso fazer o alerta. Deixo, então, um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos, se Deus quiser, mais leves. E domingo de manhã, 10 horas, sobre o futebol. Até lá!